Bem-vindos ao canal Sensotropia. Esse é o nosso vídeo inaugural e nessa nossa primeira conversa, um assunto que eu quero abordar, que eu quero trazer aqui para a gente refletir, é sobre um assunto que todas as religiões, elas basicamente partem disso ou se baseiam nisso, que é a vida pós-morte, né? Ou o que eles chamam de vida pós-morte. A ideia central, basicamente, de todas as religiões é que o espírito, ou alma, né, sobrevive à morte do corpo. Então, me mandaram um filme aí, eu já tinha visto inclusive esse filme, que é um filme chamado Nosso Lar, né, que é um filme espírita, e onde eles abordam o tal do umbral e essa questão, né, do espírito se desprender da matéria por ocasião da morte e continuar habitando num outro mundo paralelo, num outro lugar, numa outra realidade, numa outra dimensão, mas que curiosamente tem todas as coisas que o homem construiu nessa nossa dimensão. Quer dizer, é praticamente uma réplica do nosso mundo material moderno, projetada, né, para uma realidade imaginária pós-morte, né, que seria após a morte. Eu, como ateu, eu não tenho nenhum Deus, tá? Só que ser ateu não é sinônimo de ser cético quanto à espiritualidade. Tem vários tipos de ateus e tem muitos ateus que são, por mais paradoxal que isso pareça, são espiritualistas. Eu já me defini como eco-espiritualista um tempo atrás aí, mas assim, eu deixei de usar esse termo também porque eu vi que ele não servia para aquilo que eu queria transmitir. A ideia que eu queria transmitir, esse conceito ele não descrevia a ideia que eu queria transmitir. Porque, apesar de ateu, como eu já disse, eu não creio numa finitude da vida. Eu não acredito que a morte seja o final do que quer que seja. A morte é um processo da vida, mas a vida sobrevive à morte. Mas não como as religiões dizem, não que um espírito imaterial se desprenda do corpo e vá viver numa outra dimensão, não, absolutamente não. O espírito é o que morre, o espírito é o que finda, o espírito é o que acaba. A matéria não, a matéria sobrevive. Parece estranho falar assim, que a matéria sobrevive, né? Mas como assim? O corpo é enterrado, o corpo se decompõe. Bom, primeiro que enterrar os corpos é uma coisa que a gente inventou, certo? Na natureza não existe enterro, né? Ninguém enterra nada, nenhum ser vivo enterra o outro na natureza. Isso é um produto da cultura humana. Mas desintegração orgânica não significa o fim de um organismo. Desintegração orgânica significa apenas, a decomposição orgânica é apenas a transformação de uma forma determinada do organismo para outras diversas, né? Então, o corpo, quando se decompõe, o que se decompõe é esse formato que a gente tem aqui, certo? Esse formato aqui, o formato humano, o formato da onça, o formato do tigre, o formato da árvore, o formato do alface, o formato do que quer que seja, de qualquer organismo vivo. Ele vai se decompor uma determinada altura da vida, quando ele tiver cumprido a sua... Quando ele tiver cumprido a sua jornada, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra, mas quando ele tiver cumprido a sua jornada, tiver
passado por todos os estágios, chegado até a velhice e chegado ao final do seu curso, nesse formato em que ele se encontra, né, ele vai morrer, vai se decompor, vai se reintegrar ao solo, vai se reintegrar aos minerais, a tudo que existe no solo, e vai nutrir outras formas de vida, né? E vai renascer em outra forma, num outro corpo, num outro organismo, numa outra criatura, que pode ser um vegetal, que pode ser um fungo, que pode ser outro animal, que pode ser outro humano. Mas ele não acaba, tá? A matéria não acaba, ela apenas se transforma. Então, o que sobrevive sempre é a matéria. Não existe um espírito imaterial, não existe uma parte imaterial nossa que sobrevive após a morte. Esse Mário que está falando aqui com você agora, quando esse corpo se decompuser, quando esse corpo parar de respirar, né, as formas de vida aeróbica que mantém esse corpo agora se transformarão em anaeróbicas e decomporão esse corpo, né? Os micro-organismos que agora servem para me manter falando, para me manter respirando, para me manter fazendo todas as funções orgânicas que eu necessito para me locomover, para me alimentar, enfim, para tudo. Esses mesmos micro-organismos, eles, depois que eu parar de respirar, eles vão se transformar agora de aeróbicos para anaeróbicos, vão decompor essa matéria orgânica toda, vão reintegrar tudo isso ao solo e vão recompor uma outra colônia bacteriana em outra forma, porque é isso que nós somos colônias de bactérias, tá? Nós somos colônias de bactérias. É difícil para o ser humano aceitar isso, né? Mas nós somos colônias de bactérias e nada mais do que isso, certo? E essas bactérias que estão no meu corpo, estão no ambiente, estão em outros corpos. Essas bactérias, nós estamos o tempo todo, esses micro-organismos estão o tempo todo transitando, né? Transitando pelo meu corpo, pelo ambiente, por tudo. Então, o que acontece? Nada disso acaba. Nada disso acaba por ocasião da morte. Agora, o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual não é uma outra dimensão, não é um outro reino, não é um outro lugar. O reino espiritual é é onde nós estamos agora tendo essa conversa. O reino espiritual é o reino criado pelo ser humano. É o reino da imaginação, das projeções, da comunicação verbal, tudo isso onde existem coisas que só existem nas nossas convenções. Por exemplo, justiça, caridade, bondade ou maldade. Essas coisas não existem no mundo material, no mundo concreto, no mundo animal. Elas só existem nas projeções humanas. Então, o mundo espiritual é o mundo projetado pelos seres sencientes, não é só pelo humano, porque não começou com o ser humano. O ser humano seria, digamos assim, o topo dessa evolução. Eu chamo isso de etosfera, certo? Eu divido em 3 grupos. Eu divido em monerosfera, que é o reino monera, o reino dos micro-organismos; a ecosfera, que é o reino dos seres maiores, dos seres multicelulares, dos animais, das plantas, enfim, de todos os organismos vivos aqui na Terra. E aí vem a etosfera, que é a reverberação gerada a partir da interação entre a monerosfera e a ecosfera. Nós produzimos uma espécie de feedback, certo? Uma espécie de feedback que retroalimenta as forças interativas que conectam os seres à vida, certo?
Então, é por isso que existe tanta violência, todas essas coisas no reino da natureza, porque isso se retroalimenta, entendeu? Desde as primeiras bactérias, quando elas começaram a interagir e vieram os primeiros seres multicelulares e começaram a depender de devorar o outro para sobreviver, tudo isso aí, isso foi crescendo, foi aumentando, foi se propagando na ecosfera e formando essa etosfera que retroalimenta tudo isso, certo? Então, nós que somos, mais uma vez entre aspas, o topo da evolução espiritual, da evolução dessa etosfera, nós chegamos num ponto hoje que nós podemos alterar, nós podemos promover uma ruptura nesse feedback. Nós temos o controle desse planeta praticamente. Nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos com esse planeta, desde que nós nos conscientizemos como espécie e passamos a agir como se fôssemos um organismo, que é o que nós somos. Nós somos um organismo, mas infelizmente, a gente tendo todo esse poder de ser esse organismo onipotente, praticamente, essas palavras são exageradas, mas o potencial, o poder que nós exercemos sobre esse planeta, ele é comparável a qualquer deus mitológico, qualquer poder de um deus mitológico. A gente pode criar e recriar as coisas na Terra usando as nossas capacidades cognitivas como espécie. Tá? Eu não estou falando aqui de nada de coach quântico, de nada desse negócio de mentalizar positivos. Não, eu estou falando de coisas materiais. Eu estou falando que nós somos uma força material capaz de transformar o ambiente terreno para qualquer tipo de ambiente que nós quisermos criar. Nós podemos recriar a vida do zero. Não do zero físico, mas nós podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos. Entendeu? Só a gente nós ainda não nos conscientizamos como espécie. Esse é o nossa grande falha evolutiva, vamos dizer assim. Nós adquirimos todo esse potencial como espécie, mas continuamos presos como indivíduos, tá? Porque o que nos diferencia dos outros animais na Terra é justamente esse potencial. Os outros animais não têm as ferramentas cognitivas, eles não têm o cérebro que nós temos, eles não têm a capacidade, eles sentem tudo que nós sentimos, tá? Eles são semelhantes a nós em todas as funções orgânicas bioativas, mas eles não têm condições de reprojetar o seu ambiente, digamos assim, vamos usar essas palavras, certo? Isso nós humanos temos, tá? Mas infelizmente nós agimos como eles. Nós estamos muito aquém da capacidade deles, muito além da capacidade que eles têm sobre esse planeta, mas nós continuamos no mesmo nível de atitude e de ação que todos eles continuam, certo? Nós continuamos agindo como indivíduos soltos, sem conexão alguma, então, é isso que está faltando uma consciência de espécie na nossa espécie, tá? Mas o ambiente em que nós vivemos, aí, como eu disse, a etosfera se retroalimenta, entendeu? Então, essa ecosfera, onde nós vivemos o tempo todo em várias formas, essa mão aqui, isso aqui já foi parte de um dinossauro, já foi parte de uma árvore, já foi parte de uma pedra, tá? Isso aqui, pessoal, nós somos poeira das estrelas, nós já fomos parte de estrelas primordiais, nós somos a Terra, tá? Não há separação. E infelizmente esse corpo coletivo,
em que nós habitamos, que é a Terra, a gente não cuida dele, tá? A gente, a gente trata esse corpo como se ele não, como se fôssemos uma coisa separada dele, como se ele não fosse o nosso corpo, certo? Então, a gente está num nível de ignorância tão absurdo pelo potencial que a gente tem que quando você começa a pensar, você é quase é absurdo. É absurda a nossa ignorância. E não é por falta de conhecimento, não é por falta de ciência, não é por falta de tecnologia. Essa ignorância é cultural. A nossa cultura está presa no nível trófico elementar dos seres mais primitivos, desde os primeiros dinossauros que eram territorialistas, que eram né, todos os animais praticamente são até hoje, e a gente continua nesse mesmo nível que eles, tá? E com isso eles também sofrem, porque se a gente evoluísse para um nível superior de consciência e não agisse mais dessa maneira, criasse uma consciência de espécie e começasse a pensar nesse corpo coletivo que a gente compartilha, chamado Terra, certo? E começasse a cuidar desse corpo e começasse a cuidar de todos os seres que habitam nesse corpo, e os animais também ganhariam, porque a gente ia resolver muitos problemas deles também. E não ia a gente mesmo causar o mal que a gente causa a eles, né? Então, é isso que eu queria falar nesse nosso primeiro vídeo aí, nesse nosso primeiro bate-papo. É um vídeo bem improvisado, tá? Então, não sei como é que esse vídeo vai ficar, mas é apenas uma primeira conversa. Futuramente a gente vai tomar esse assunto de uma forma mais técnica e mais elucidativa, mais assertiva, mais científica mesmo. Beleza?